Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. Nós tivemos uma semana que começou completamente inversa que a semana passada. Na semana passada, por exemplo, a Bolsa valorizou-se acima de 5%, 5,35%. Hoje, o Ibovespa terminou em queda e o dólar em alta. Tem muito de especulação eleitoral nisso e tem muito também de realização de lucro. Por exemplo, quem vendeu o dólar na alta está comprando agora na baixa e quem está, obviamente, neste momento, está vendendo o dólar justamente. E na Bolsa a mesma coisa, está vendendo as ações que se valorizaram bastante na semana passada. Bom, já estão valendo juros mais baixos para a compra da casa própria pela Caixa Econômica Federal. Hoje foi o primeiro dia dessas novas taxas. Cai a inadimplência em agosto em dois comparativos, um comparativo de 12 meses anteriores e também no comparativo mensal, uma alta apenas em relação a agosto do ano passado. São os dados do Boa Vista SCPC, a gente daqui a pouco esmiuça um pouco mais. O petróleo superou a barreira dos $80 o barril, o petróleo do tipo Brent, negociado na Bolsa de Londres. E sabe aquelas bicicletas amarelas que você já vê, por exemplo, aqui por São Paulo? Ou seja, a gente vai falar sobre locomoção nas cidades e também sobre compartilhamento. Tudo isso no cenário econômico que já está no ar. Dia de alta do Ibovespa, ou melhor, de queda do Ibovespa e alta do dólar. Aliás, eu fiz menção logo no começo do programa hoje, na abertura. Na semana passada nós tivemos uma queda expressiva da moeda americana em relação ao real e nós tivemos também uma valorização importante do Ibovespa. Hoje as principais ações do Ibovespa todas caíram. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que fechou o mercado financeiro. O dólar chegou a 4,8, é uma alta de 1%. Não é exatamente uma alta forte, levando-se em conta que nós tivemos recentemente. Mas esse movimento contrário tem muito de especulação eleitoral com relação a algumas pesquisas que estão mudando no cenário eleitoral. E aqui tem um pouco disso já, dos investidores buscando proteção no dólar, porque há toda uma preocupação com relação ao próximo governo e os compromissos com as questões macroeconômicas do país, ou seja, de manter exatamente as contas em dia, porque nós saímos de uma crise, a gente fala disso com frequência aqui, em 2015, 2016, que levou o país a PIBs negativos e a maior crise econômica pela qual esse país já passou. O Ibovespa caiu hoje 1,84%, é uma queda importante. Nós falamos em chegar aos 80 mil pontos na semana passada, hoje caiu quase 2% a 77.984 pontos. Olhando justamente para a cotação do petróleo, que atingiu o maior valor desde 2014, esses $80,78, com uma alta de quase 2,5%, o tipo Brent, que é o barril do petróleo negociado na Bolsa de Londres, e o tipo WTI, que também subiu, esse é o petróleo texano, negociado em Nova York, uma alta de 1,5% a $72,28. Alta do dólar, um dólar alto, o preço do barril do petróleo também em alta, tudo isso mexe pesadamente com a economia brasileira. A gente passou recentemente pela greve dos caminhoneiros, você se lembra disso, e isso vem justamente pelo repasse automático que a Petrobras fazia e ainda faz, dependendo, evidentemente, agora com um prazo um pouco maior, do que ela paga, por exemplo, no preço do petróleo que está em alta e, obviamente, no valor do dólar que subiu muito este ano. Isso tudo tem impacto, por exemplo, na inflação, que, por enquanto, dada a demanda pela falta de emprego, pela falta do poder de compra, do poder aquisitivo das pessoas, ainda não está sendo pressionada, mas em algum momento isso começa a pressionar sim a inflação brasileira, que por enquanto está comportada. A gente divulgou os índices todos na semana passada, o anualizado que a gente viu do IPCA, mesmo com o IPCA 15, que é a prévia da inflação agora deste mês de setembro, a gente vai ter no comecinho do mês que vem já a gente tem a inflação fechada do mês, mas ainda está comportado, ou seja, ainda está abaixo do centro da meta, diga-se de passagem, mas esse petróleo, é o valor acima, o mais alto desde 2014. Só para você ter uma ideia, passamos 2015, 2016, 2017 com preços muito menores do que esses $80 e isso obviamente chama atenção. Vamos lá, as expectativas econômicas, isso obviamente tem influenciado. A gente tem visto aqui que tem havido muita alteração no Boletim Focus. Essa é a pesquisa que o Banco Central faz toda segunda-feira, faz semanalmente e divulga sempre às segundas-feiras com mais de 100 economistas do mercado. E a gente vê aqui que a inflação, por exemplo,
Ambos os índices aqui, tanto inflação e dólar, têm subido já pela segunda semana consecutiva. Está aqui. Há um mês, a expectativa de inflação era de 4,17%, baixou para 4,09% há uma semana e hoje está em 4,28%. Aqui está embutido muito do câmbio e muito do dólar. Além, obviamente, desse momento da energia, que nós estamos com os reservatórios muito embaixo e, obviamente, ligam-se as termoelétricas, isso tem um custo mais alto também. Isso é repassado para a inflação e está aqui também nas previsões. Isso aqui são previsões, vale sempre lembrar, para o final do ano. E o dólar, 3,75 era a previsão para um mês, 3,83 a uma semana, 3,90. Se a gente olhar, essa previsão de uma semana já está se aproximando do mercado. A gente falou de um dólar 4,8, 3,90. Antes a diferença era bastante, até porque essa previsão é só para dezembro deste ano. Vamos seguir aqui com as expectativas econômicas, que a gente tem um pouco mais aqui sobre PIB e produção industrial. O PIB teve uma leve oscilação. Podemos falar que ficou estável em relação à semana passada, porque há um mês era de 1,47, mas na semana passada é de 1,36. Agora 1,35%. Tá. É uma oscilação negativa muito pequena, próximo da estabilidade, mas o problema está aqui, ó. Independentemente se 1,47, 1,36 ou 1,35 agora, é que a gente vê um declínio da previsão de crescimento da economia este ano e um valor muito baixo. Poderia estar declinando de valores muito acima, mas não, a gente está falando de um PIB menor do que 1,5%, que já era, digamos, a previsão mais pessimista que se tinha ali já no final do primeiro trimestre, começo do segundo trimestre. Agora a gente está falando de um PIB bem baixo, 1,35%. Não houve revisão, por exemplo, do Banco Central, do governo, do Ministério da Fazenda, mas o mercado está estimando que o PIB perdeu a força este ano e deve crescer 1,35%. Vale só lembrar que no ano passado a economia cresceu 1%. Da produção industrial, a gente tem um alento, porque era 2,61 ao mês, 2,67 e agora 2,78%. Na semana passada, a gente conversou, inclusive, sobre uma pesquisa da Manpower Group, que é feita com vários empresários, e ali a gente via, inclusive, uma recuperação do emprego na indústria. Não era a questão da sazonalidade, muito comum nesse final de ano, porque o que normalmente você tem um incremento de emprego é no comércio. Mas a gente está vendo um crescimento do emprego no setor de serviços e da indústria, ou pelo menos um desejo de contratação de empresários desses setores. Tanto é que a gente vê aqui que na produção industrial uma previsão até de alta, melhor do que a gente tinha na semana passada. A gente está falando de depois da vírgula aqui, são casas decimais depois da vírgula, mas obviamente que nós temos uma melhora. Bom, a gente falou sobre dólar alto, a gente falou sobre bolsa em queda, a gente falou sobre o preço do petróleo mais alto. Bom, tudo isso impacta, por exemplo, em quem deseja ir para o exterior. E os gastos dos brasileiros no exterior tiveram novamente uma queda pelo terceiro mês consecutivo, ou seja, o dólar mais alto inibe viagens ao exterior, ou pelo menos os gastos que os brasileiros têm quando estão fora do país. A Vanessa Casalino está conosco em São Paulo e tem mais detalhes dessa história. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite a todos. Essa alta do dólar que a gente tem visto, fez com que os gastos de brasileiros no exterior mantivessem a trajetória de queda. O recuo foi de 20,8% em agosto em relação ao mesmo período de 2017, o terceiro seguido, como você disse. No mês passado, os brasileiros gastaram 1,382 bilhões de dólares lá fora, mas de janeiro a agosto as despesas continuam em alta, 2% na comparação com o mesmo período de 2017, totalizando 12 bilhões 686 milhões de reais. Para a gente ter uma ideia, no mês de agosto, o dólar fechou em alta de 8% a R$ 4,07. Já em agosto do ano passado, encerrou o mês a R$ 3,15. A desvalorização do real ano a ano foi de 25%, segundo o Banco Central. O dólar mais alto encarece as viagens ao exterior, com impacto no preço de voos e hospedagens, por exemplo. Já os gastos de estrangeiros por aqui subiram quase 6% em agosto, na comparação com o mesmo mês de 2017, totalizando 455 milhões de dólares, Piotr. E fazer conta em dólar, o gasto no exterior é muito simples, né? Qualquer coisa que você comprou por 10 reais, por 10 dólares, por exemplo, você multiplica por 4 e coloca alguma coisa a mais. Dá para ter uma ideia de quanto o custo
de viagens ao exterior aumentou e aumentou bastante e, obviamente, fez com que diminuísse também os gastos dos brasileiros que estão ali, né, vendo o que é realmente essencial quando a viagem acontece, o que é essencial gastar lá fora. Bom, vamos falar da inadimplência. Caiu agora no mês de agosto, segundo uma pesquisa do Boa Vista SCPC. Nós temos os dados de agosto e aqui são 3 comparativos, mas o dado de agosto, 2,7% de queda em relação ao mês anterior, a julho. Se a gente olhar de agosto deste ano com o do ano passado, houve um aumento sim, de 4,8%. Mas quando a gente olha, digamos, para um medidor um pouquinho maior, mais amplo, ou seja, quando a visão é de longo prazo, a gente pega os últimos 12 meses, uma queda de 3,4% em relação aos 12 meses anteriores. Ou seja, nós estamos vendo aqui de setembro a agosto do ano passado, caiu 3,4% no comparativo com setembro a agosto do ano anterior, ou seja, de 2016 até 2017, até agosto de 2017. Ou seja, nós tivemos uma queda importante aqui em relação à inadimplência. E o dado melhor dessa história é esse daqui, olha, a inadimplência caiu por esse comparativo anual em todas as regiões do país. No Centro-Oeste, 5,1%, na região Norte, 4,7%, no Nordeste, 3,8%, no Sul do país, 2,3%, e na região Sudeste, que é a região onde tem mais consumidores, obviamente por essa razão, meramente uma questão matemática e numérica de proporcionalidade, o aumento de inadimplentes é maior, em números absolutos, e quando cai também é maior, mas essa queda de 3,1% tirou muita gente da inadimplência e isso é extremamente importante. Agora, vamos lá. Sabe aquela comparação que eu faço aqui com muita frequência no cenário econômico, que endividamento não é problema, o problema é inadimplência, porque as pessoas vão se endividar naturalmente na vida porque vão comprar coisas a prazo e isso é um endividamento. Muita gente tem saído da inadimplência porque, obviamente, está priorizando o pagamento de dívidas e as pessoas não estão fazendo novas dívidas com receio justamente de não poderem pagar, o que demonstra claramente o perfil de responsabilidade fiscal do consumidor. Ou seja, nós temos uma queda da inadimplência que, sim, tem 2 lados importantes para serem levados em conta. Primeiro, as pessoas estão buscando pagar a dívida para resolver a sua situação e ficarem com condições de tomar empréstimo novamente, comprar a prazo, poder financiar qualquer coisa que seja o carro, a casa, um eletrodoméstico, seja lá o que for. E, obviamente, também porque as pessoas estão tomando menos empréstimo. Essa é a análise, por exemplo, do economista-chefe do Boa Vista SCPC. Bom, vamos falar agora. Falando em financiamento, tem taxas mais baixas de juros para compra da casa própria. Começou a valer hoje essa nova taxa, ou começaram a valer hoje essas novas taxas da Caixa Econômica. E o Maurício de Almeida tem informações lá no Rio de Janeiro, conta melhor para nós como é que ficaram essas novas taxas da Caixa Econômica, que tem, por acaso, a maior parte do crédito imobiliário do país. Maurício, boa noite. Boa noite, Piotr. Essa é uma ótima notícia para quem está querendo comprar um imóvel. A Caixa decidiu reduzir os juros para o financiamento da casa própria. A queda foi de 0,75 ponto percentual. A taxa mínima, que era de 9,5% ao ano, caiu para 8,75% ao ano. Já o valor máximo foi de 11% para 10,25% ao ano. A mudança vale para imóveis de até R$ 1.500.000. Esse ano, o banco já tinha reduzido os juros do crédito imobiliário em até 3,75 ponto percentual. Outra vantagem é o aumento do limite de financiamento. Ele passou de 50% para 70% do valor total do imóvel. Até o fim desse ano, a Caixa tem 85 bilhões de reais disponíveis para o crédito habitacional. No primeiro semestre de 2018, o banco já liberou cerca de 40 bilhões de reais em financiamentos da casa própria. A Caixa também informou que a partir de novembro vai oferecer um novo serviço de avaliações de imóveis, disponibilizando laudo diretamente para pessoas físicas e jurídicas. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Bom, sabe aquelas bicicletas amarelas que tem pelas cidades, sobretudo São Paulo? A gente pode contar o caso aqui de São Paulo. A gente vai falar sobre compartilhamento e sobre locomoção nas grandes cidades. Tudo isso daqui a pouco aqui no Cenário Econômico. Já de volta com o Cenário Econômico e para falar sobre compartilhamento e mobilidade. Você já viu aquelas bicicletas amarelas? Por exemplo, em São Paulo tem várias. Aquilo tudo é a grande notícia em relação a esses 2 temas, tanto compartilhamento quanto mobilidade. A gente vai conversar agora com o Luiz Felipe Marques, que é diretor de comunicação e marketing da Yellow.
Yellow, exatamente, bem-vindo. A expressão em inglês para amarelo. Que novidade fantástica, porque eu tomei conhecimento disso, na verdade, por um colega que postou nas redes sociais dizendo assim, rapaz, eu estava num determinado ponto, se não me engano, acho que era próximo à Avenida Paulista, e foi até a região central da cidade, o centro velho da cidade, de bicicleta e deixou a bicicleta lá. Simples assim. Ele deixou num ponto, não precisou voltar com a bicicleta ao ponto anterior, deixou no segundo ponto. É essa a experiência mesmo? É assim que funciona? É assim que vai continuar funcionando? Justamente. A ideia é exatamente o que você falou. É uma oferta de compartilhamento para resolver problemas de mobilidade dentro das cidades. Então, a pessoa, claro, muita gente já conhece os sistemas de compartilhamento de bicicleta com estação. O nosso é um pouquinho diferente, que ele não precisa de uma doca, né? Ele não fica preso em uma estação. Você vai e anda com ele pela região, né, que o aplicativo cobre, e aí você já deixa até onde você precisa, seja na frente de casa, seja perto de uma estação de metrô, você trava a bike, fica para o próximo usar. Então, a gente acredita que o compartilhamento é o jeito mais fácil de uma solução ser exponencial, de chegar em mais pessoas, né? E se você trabalha sem estações, isso é maior ainda, né? É muito mais fácil de alguém usar, de ficar próximo para o outro, e a gente sabe, né? A gente deixa uma bike aqui, chega o próximo em 5 minutos, anda mais um pouquinho, Então você consegue ser muito acessível, a oferta consegue ser muito acessível. E as pessoas, hoje se faz o destravamento pelo aplicativo, a pessoa baixa um aplicativo no celular, como todo mundo tem celular, a pessoa vai lá e destrava a bicicleta. Esse é o passe de mágica? É tão simples quanto isso. A gente tem um aplicativo da Yellow, você baixa o aplicativo, você coloca um crédito, né, que você tem para você ir contando as suas corridas, é como uma carteira. E aí, logo que você encontra uma bike, no aplicativo tem um mapa de onde elas estão pela cidade. E também, mas tão simples quanto você achar uma na rua, você destrava, pode começar a pedalar. Você coloca um crédito, isso tem um valor, é isso? Isso. A gente trabalha no mínimo R$5. Você coloca R$5 para a tua carteira ficar ativa, e aí na sua corrida, a cada 15 minutos é R$1. E os trajetos ficam, geralmente, em torno de 15 minutos, um pouquinho mais. A cada 15 minutos é R$1, pelo tempo, exatamente. Então. Exatamente. E vai contando. Então, você andou 12 minutos, foi R$1. Andou 20 minutos, vai pagar R$2. Mas como a gente acredita que é uma solução para pequenos trajetos, e justamente o que a gente chama de o primeiro trecho e o último trecho do seu deslocamento, fica sempre em torno disso. Porque imagina, o que a gente sabe é que uma cidade complexa, que nem São Paulo, ela não tem uma só solução de mobilidade que vai resolver todos os problemas da cidade. Claro. A ideia da Yellow é ser uma das soluções, e justamente para esses trechos. Então, você desce do metrô, ainda tem aqueles 15 minutos de caminhada, 20 minutos de caminhada, pega uma bike que você vai fazer em 5, de um jeito barato e de um jeito rápido, né? Mais prático para o seu dia a dia. Bom, tem mais investimento vindo aí, tem gente que está aportando recursos nessa iniciativa para construir, por exemplo, outros patinetes, né? Que é outra versão de mobilidade. Isso mesmo. Essa fábrica vai ser aonde? A gente ainda está estudando. O que acontece? Esse setor, essa categoria, no mundo inteiro é chamada de micromobilidade. É de mobilidade urbana individual. A gente vê que no mundo inteiro teve um crescimento muito grande, muito rápido da categoria. Quando a gente pega a América do Sul, é um mercado que tem um franco potencial, mas que ainda está sendo desenvolvido. E os investidores olharam a Yellow como a bola da vez, como quem pode liderar essa corrida aqui na América do Sul. Então, hoje a gente já funciona no Brasil, aqui na cidade de São Paulo, mas esse investimento todo que veio a gente vai usar para 3 objetivos. Consolidar e expandir pelo Brasil, então já começar a trazer novas cidades para a operação. Isso deve acontecer já nos próximos meses, ainda esse ano. Aí a gente começa a evoluir para a América Latina, Cidade do México deve entrar logo, cidades da Argentina, do Uruguai, da Colômbia também estão no nosso alvo. E o terceiro grande objetivo desse investimento é justamente construir uma fábrica de patinetes. A patinete vem sendo, junto com a bicicleta, um grande modal para facilitar os deslocamentos urbanos e diminuir o problema do trânsito. E, no mundo inteiro, as grandes fábricas ficam concentradas na China. A gente quer trazer essa fábrica aqui para a América Latina. A gente está estudando, muito provavelmente, uma cidade brasileira
ou também cidade do México se candidatando. Luiz Felipe, vou lhe trazer uma informação, na verdade, de um debate que eu participei sobre compartilhamento tempos atrás, em que alguns acreditavam que isso jamais funcionaria no Brasil. Pela natural, lamentavelmente natural, desconfiança que os brasileiros têm deles próprios. Sim. As pessoas não vão cuidar tão bem. Já vi bicicletas dessas amarelas depredadas, como também já vi muita gente usando e deixando normalmente a vida seguindo, sim, como é o propósito inicial. O quanto que isso impacta na ideia de vocês quando vocês recebem a informação de que aquela bicicleta foi depredada, e se vocês têm um levantamento disso, qual é o percentual disso? Porque, obviamente, eu suponho que a maioria entendeu a ideia e está funcionando, sim, mas eu ainda tenho uma parcela de deseducados, de mal intencionados, enfim, que imagino que vocês lidam com isso também. O quanto que isso impacta no negócio? Olha, uma coisa, a gente estudou muito a categoria antes de lançar o produto aqui no Brasil. E uma coisa que até deixa a gente chateado é que vem as críticas, né? Olha, isso não funciona no Brasil, o brasileiro não sabe lidar com esse sistema. E o que a gente vê... derrotismo natural exatamente. Lamentavelmente natural, mas existe. O que eu acho que é o lado bom da Yellow é que a gente mostra o outro lado dessa realidade. Em todos os lugares, todos os países do mundo onde essa operação, uma categoria assim, foi lançada, tiveram esses problemas no começo. Tá? Depredação, vandalismo. Houve esse tipo de problema também? Na Europa, Estados Unidos, na Ásia, em todos os lugares aconteceu. Muito por causa do que você falou. É um desconhecimento natural. Essa novidade, tem gente que fala, acho que essa bicicleta está abandonada, a bicicleta está solta, né? O pessoal não sabe direito no começo do que se trata. A gente percebeu nos outros países que ao longo do tempo, essa questão vai diminuindo justamente pelo entendimento, tá? E o que para a gente é o mais curioso é essa dúvida de será que o sistema dá certo no Brasil por causa do vandalismo, por causa de depredação, de roubo? Claro. O que a gente viu é que esses casos, de novo, foram iguais ao redor do mundo todo, mas a adoção do sistema não teve velocidade igual no mundo todo. Em São Paulo, esse foi um dado que a gente divulgou, do primeiro mês de operação, a gente fez 150 mil corridas. É um número maior que a Europa, maior que os Estados Unidos e maior até que algumas cidades da Ásia. As pessoas abraçaram mais a ideia, mais rapidamente no Brasil, em São Paulo, do que em outros lugares do mundo? Do que qualquer outro lugar. Na China, claro, pelo tamanho, a gente ainda compete. Nos outros lugares, São Paulo foi muito mais rápido. O que mostra a demanda que o paulistano tem, né, por uma solução melhor de transporte, mas também de como as pessoas já vão encaixando a bicicleta dentro da bicicleta, patinete compartilhada, dentro do hábito delas. E isso faz uma grande diferença. Então, assim, a gente não tem dúvida que no começo, e claro, a gente precisa fazer algum ajuste ou outro para atender melhor a população, e essa é a nossa vontade. Mas o que a gente já viu é que o sistema funciona muito bem na cidade. Então, a nossa vontade é, claro, só trazer mais bicicletas, só trazer mais patinetes para realmente conseguir atingir a população cada vez melhor. Né? Me perdoe a provocação, claro, e a insistência. Tem reduzido esse número de vandalismo em relação às bicicletas? Porque a ideia é fantástica, estou deixando à disposição. Usa, sim, quem quer, pelo trecho que achar que precisa. Claro. Os números estão dentro do nosso controle. A gente, antes de lançar a operação, a gente estimou um X% que seria de vandalismo, seria de roubo, e eles estão dentro do nosso controle. A minha pergunta justifica. Eu vou dar a razão da minha pergunta. É que eu não quero que vocês desistam da ideia, porque a lógica de compartilhamento, ainda mais com uma ideia como essa, de mobilidade e compartilhamento ao mesmo tempo, é fantástico em qualquer lugar do mundo, e essa cidade precisa disso. Sim. Mas sabe o que é, Piotr? É muito do que a gente vê, e eu acho que esse é o lado positivo, que a gente, como empreendedor, há pouco tempo saiu um artigo num jornal aqui de São Paulo que fala que é a startup que acredita no brasileiro. A gente fala que até hoje não teve motivo para achar o contrário. Claro que acontecem esses casos negativos, a gente não gosta, claro. Óbvio. Mas a gente trabalha para evitar, para coibi-los, e ao mesmo tempo a gente gosta de ver o número maior, que é o da adoção. E casos também curiosíssimos que a gente tem, da população cuidando. Já teve gente que, olha, essa bicicleta está tomando muita chuva aqui na cidade, coloquei ela embaixo de uma marquise para proteger, para não tomar chuva. Que maravilha. Tem gente que às vezes suja a bike, levei ela para minha casa dar um banho de esguicho. O pessoal realmente está cuidando. Apesar de tudo, a civilização sempre vence. Né? Sempre. Muito obrigado pela gentileza da entrevista, viu? Bom, nós falamos dessa iniciativa fantástica aí sobre a Yellow, essas bicicletas amarelas que tem, por enquanto, aqui em São Paulo, mas quem já viu tem planos de expansão pelo Brasil todo. O Cenário Econômico termina aqui com a Yellow, continuando. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã.